O que você não deve fazer na sua primeira intervenção, coisas que se você fizer, você vai ficar cada vez mais longe de chegar a faturar R$6.000 por mês. Então a primeira coisa, eu já falei, mas eu vou explicar aqui de novo, que é não se apoie somente em testes prontos para avaliar. Primeiro, porque se você se apoiar somente em testes prontos, você vai se tornar uma profissional muito limitada. Você vai se tornar uma profissional muito limitada porque, vamos lá, faz conta que você está indo aí fazer a avaliação de uma criança e você esquece a tua pasta de testes dentro do carro do Uber. O Uber foi embora, ficou lá. Você vai chegar nessa criança, na casa dela, ou então no seu consultório, no espaço que você atende, e você vai avaliá-la de que forma? Se você está presa nos testes, se você está presa nesse papel. Não vai ter intervenção, não vai ter avaliação ali naquele momento, e aí o que você vai fazer? A gente precisa ter muito conhecimento, muito embasamento teórico por detrás da nossa prática, por detrás da nossa avaliação. Então, se você ficar apoiando somente nesses testes, com certeza você vai se frustrar enquanto profissional. Vai se frustrar em todos os sentidos. Vai se frustrar no sentido de não ser uma boa profissional, de não conseguir bons resultados com as crianças que você atender, com as famílias. E vai se frustrar porque você não vai faturar R$6.000 utilizando só testes prontos para sua avaliação e para sua intervenção. A segunda coisa que se você fizer, você não vai conseguir aí ter sucesso. Traçar a sua intervenção sem levar em consideração os fatores cognitivos, afetivos e motores da criança. Como eu também já falei acima, nós enquanto indivíduos, nós somos muito singulares e também nós somos compostos por várias coisas. Nós não somos apenas uma coisa só, né? Quando você vai fazer uma avaliação de uma criança que está, por exemplo, como eu disse, com uma dificuldade no processo de alfabetização, você não vai poder olhar só pela questão cognitiva de aprendizagem, mas você vai ter que olhar para fatores motores, ver se ela tem alguma dificuldade na coordenação motora ampla, na coordenação motora fina, porque isso tudo tem a ver com o desenvolvimento dela ali no processo de leitura e escrita. Você vai precisar olhar para essa criança para ver se ela não está passando por uma situação emocional, se ela não está com algum problema na escola com os amiguinhos ou alguma questão na família. Você precisa olhar para tudo isso. Se você não olhar, se você se basear a sua avaliação, chegou lá, colocou um texto para a criança ler, ela não conseguiu ler, e você já considerar que aquilo ela não sabe ler, você não vai conseguir ter bons resultados. Porque pode ser que naquele dia aconteceu alguma criança e influencie ela na leitura. Então você tem que olhar para essa criança como um todo. Se você não olhar, você vai ficar presa aí no seu processo de avaliação e intervenção. E a última coisa que eu vou te falar aqui, que você não deve fazer, você não deve se prender à ideia de que se deu certo com uma criança, vai dar certo com todas. Não é assim que funciona. Uma vez aconteceu comigo, de eu atender uma criança, que ela tinha uma série de questões sensoriais. E aí eu avaliei, né? E aí tracei ali a minha intervenção para essas questões sensoriais. Essa criança, ela tinha muita necessidade de sentir, de tocar. E aí eu comecei a trabalhar com essa criança, oferecendo essa exploração sensorial. E aí essa necessidade da criança explorar, colocar muitas coisas na boca, foi sendo amenizada por conta dessa outra exploração que ela estava tendo dentro dos atendimentos focados nessa parte sensorial. E aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, aconteceu de eu atender uma outra criança com uma necessidade muito parecida. Essa criança, ela também colocava muitas coisas na boca e eu sentia que ela tinha essa necessidade sensorial muito grande. E aí o que eu fiz? Fui lidar da mesma forma, né? Trazer atividades que fossem proporcionar muita exploração, diversos tipos de materiais. Porém, com essa segunda criança, eu não consegui. Porque essa criança, ela tinha outras habilidades que estavam em atrasos, né? No caso, eu estou falando com vocês de 2 crianças autistas, tá bom? E as 2 crianças tinham habilidades em atraso muito diferentes. No caso da primeira criança, ela não tinha nenhum tipo de dificuldade, ou melhor, ela tinha um tipo de dificuldade, mas era menor, envolvendo a atenção compartilhada. Então eu conseguia levar algo para essa criança e ela tinha interesse em explorar, em conhecer. A segunda criança, eu já não tinha, ela não tinha desenvolvido essa habilidade ainda de atenção compartilhada. Então o que acontecia? Quando eu chegava com uma proposta para ela sensorial, ela não tinha interesse em manusear, em conhecer. E aí eu falei, nossa, né? Olha pra você ver como que a gente pensa muitas vezes que uma coisa que deu certo vai dar certo ali com outra. E não é assim. Porque a gente tem que olhar para todas essas questões. Como eu falei para vocês, eram casos muito parecidos, mas tinha um fator ali que diferenciou cada um deles, que era o fator da atenção compartilhada. Então, com essa outra criança, com essa segunda criança, eu tive que traçar um outro tipo de intervenção, né? Eu consegui observar isso. Também foi um tipo de avaliação quando eu cheguei ali com uma proposta e percebi que ela não se interessou. Eu falei, epa, né? Avaliei que aqui faltou atenção compartilhada. E aí eu mudei a minha intervenção com ela, porque aí eu percebi que essa criança ela tinha outras necessidades que precisavam ser exploradas, que precisavam ser desenvolvidas. Então segue meu exemplo aí pra vocês, que o que serve pra um nem sempre serve pra outro, porque a gente tem que respeitar ali as diferenças de cada criança, de cada caso, e entender que não é receita de bolo, que a gente precisa se adequar ali às necessidades de cada um.